John Masbach. Espero ter chegado perto da pronúncia. Obrigado, John, por estar conosco. Ele é pastor no maravilhoso país da Holanda, não é mesmo? Sim, senhor. A família dele viu um tremendo mover de Deus nos últimos 50 anos, não é mesmo? Quase 70 anos. Uau, quase 70. E, como mencionei no programa passado, eu me lembro de ler na revista Voz da Cura, no fim dos anos 50, a respeito daquele culto que aconteceu ali com o Dr. T.L. Osborne. E o seu pai teve um papel principal naqueles cultos e ele pôde continuar com a obra. E escuta aqui, muitas vezes estes homens iam em certas cidades e grandes cultos aconteciam, mas não tinha ninguém ali para continuar. Ninguém. Nova Orleans é um grande exemplo. O Gale Jackson, creio que você já ouviu falar dele. O Gale Jackson fazia esses cultos na mesma época do Dr. Osborne e tinha um culto fenomenal na New Orleans católica, com 90% de pessoas católicas naquela cidade. E o irmão Jackson levantou uma tenda com 5, 10 mil pessoas, algo desse tipo, e teve cultos fenomenais. Milhares de pessoas vinham, mas ninguém ficou ali. Tinha uma igrejinha das Assembleias de Deus que tinha 30 ou 40 pessoas. Só isso em toda a cidade. E mais nada. Infelizmente, não havia ninguém ali que tinha essa visão para levar aquilo adiante, o que o irmão Jackson tinha visto, mas graças a Deus, porque o irmão Osborne tinha o seu pai lá, e ao invés de diminuir, ficou ainda maior, não é mesmo? Correto. Posso fazer uma pergunta? Com o irmão Osborne, qual era o tamanho dos cultos? Nos cultos principais, nos campos, mais de 100 mil pessoas, de uma vez só, todos juntos. Para a Europa, isso é um milagre, um verdadeiro milagre. Uau! E o irmão Osborne orava pelos doentes também, não é? Sim, ele foi o primeiro naqueles países a orar por várias pessoas. E como é que ele fez isso? Na realidade, ele foi o primeiro a receber essa visão de que o Senhor podia curar em massa. Não tinha como orar por um de cada vez, era muita gente. Na época, eles pensavam que para orar pelos doentes, você tem que impor as mãos sobre as pessoas. E ele acreditava que você pode fazer uma oração e que Deus podia tocar as pessoas de maneira individual. E ele orou assim e viu o Senhor curar várias pessoas. Eles traziam os doentes com ambulâncias e a Holanda estava de cabeça para baixo. Ou, na verdade, vindo de cabeça para cima, não é? Foi um grande mover de Deus lá. Certo, mas o seu pai, ele construiu uma igreja depois daquilo? Sim, na realidade ele comprou um cinema que nunca tinham escutado falar daquilo, porque diziam: você não pode ter uma igreja no cinema, porque é colocar o evangelho dentro do mundo. Mas foi um prédio maravilhoso, cabiam mais de 1.000 pessoas e foi um grande passo de fé na época. E depois daquilo, ele comprou catedrais católicas que estavam vazias e ele comprava e transformava em um centro evangelístico. E ele comprou, para ser sincero, uma por $1. Simbolicamente, eles passavam o prédio porque queriam manter como uma casa de Deus. Eu preguei uma cruzada em Colônia, uma república do Panamá, há vários anos atrás. Isso antes de começarmos a fazer as cruzadas como geralmente fizemos no fim. Isso no fim dos anos 60. E foi em um cinema, foi isso mesmo, aonde passavam filmes e tal. O missionário tinha alugado e cabiam 1.000 pessoas ali, como você falou. E Deus, eles construíram uma grande igreja depois da cruzada, muita gente foi salva. Algo aconteceu naquele culto que foi chocante. Era um culto de sábado à noite e eu preguei sobre o tópico Nunca Vou Esquecer, vida mais que abundante. E Jesus disse: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então,
chamei as pessoas que queriam ser salvas para a frente e eu vi um homem arrastando, acho que era sua perna direita, arrastando a perna, pois ele era aleijado. E aí, com muito custo, subiu as escadas, subiu no púlpito, veio até mim, colocou a mão no bolso do paletó dele e tirou um revólver 38. E parecia que o cano só aumentava com o passar do tempo. Então, através de um intérprete, ele estava com a arma estendida e disse: Irmão Swagger, hoje eu estava indo para a cidade do Panamá para matar um homem. Eu comprei essa arma para matar esse homem. Há 1 ano atrás ele me atropelou. De propósito, ele falou, e perdi uma perna por causa disso. E ele falou: eu sinto que sou metade do que eu era e estava indo matá-lo. Mas ele disse: é aniversário da minha mãe. E eu perguntei para ela o que ela queria de aniversário. Ela dizia: só uma coisa, filho, quero que você vá comigo para a igreja hoje. E ele disse: mãe, eu não quero ir para culto de igreja nenhum, não estou importando com Deus. E ela disse: mas é meu aniversário, se você quer me agradar, venha. Aí ele disse: eu estou aqui e aceitei a Jesus hoje. E ele disse: o meu mundo mudou. Ele disse: eu vou para Panamá semana que vem e vou procurar esse homem. Eu sei quem ele é e aonde mora, mas eu vou falar de Jesus Cristo para ele, o que ele fez por mim. Mas então, na época, pregamos em 88, pregamos uma cruzada no estádio, lá na cidade do Panamá. E naquela noite terminei aquela mensagem com essa ilustração que acabei de dizer para vocês, disse para o auditório. E no fim eu vi um homem, e tinha umas 35 ou 40 mil pessoas ali, e ele começou a andar até o púlpito, e o púlpito onde ministrávamos sempre ficava a uns 100 metros do povo. E ele estava dizendo algo em um inglês quebrado, e eu entendi ele dizer: eu sou homem, eu sou homem. E ele chegou até mim e eu vi que era o homem que tinha aceitado a Cristo há 25 anos atrás. E disse: irmão Swagger, hoje eu sou um pastor de igreja e o meu mundo mudou. É isso que Jesus Cristo pode fazer. Não existe vida que ele não possa mudar. Coração nenhum que ele não possa curar, vida nenhuma que não possa ser renovada. Ele é capaz de fazer, senhoras e senhores, já fez com milhões de pessoas e pode fazer por você também. Mas olha o que eu vou fazer agora. Estou sentindo a presença de Deus. Vou fazer a oração do pecador e quero que você ore comigo para que Jesus entre em seu coração. Ele vai entrar e o seu mundo vai mudar. Tudo vai mudar. Vou pedir os irmãos para ajudar a vocês. Vão dizer as mesmas palavras. Quero que você repita com eles, de todo coração. Vamos orar. Querido Deus do céu, eu venho a Ti, em nome de Jesus Cristo. Eu me arrependo dos meus pecados, pela maneira como vivi e das coisas que fiz. Me perdoe, por favor. Limpa-me com o seu sangue precioso de toda injustiça. Com a minha boca, eu confesso o Senhor Jesus. E em meu coração, eu creio que Deus ressuscitou ele dentre os mortos e que ele vive. Neste exato momento, eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha alma e o Senhor da minha vida. E de acordo com Sua palavra, que não pode mentir, agora sou lavado, estou limpo, estou perdoado, eu estou salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Swagger, o que eu faço agora?
Ligue para alguém e fale para eles o que Jesus fez por você. Diga que você entregou o seu coração para Ele. Alguns vão dar risada de você, outros vão te parabenizar, mas isso vai te fortalecer e te ajudar. Diga para alguém que você entregou o seu coração para o Senhor. Glória a Deus. Oh, glória! Aleluia ao Cordeiro. Eu tenho uma pergunta, irmão Swagger. Quando aquele homem apontou a arma para você, você pegou a arma? Eu não peguei naquilo não. O que aconteceu com a arma? Eu não lembro o que aconteceu. Acho que ele deixou no chão. Primeiro ele segurou e disse: Eu ia matar um homem. Mas aí ele acabou deixando ali no púlpito, no chão, e aí ele falou: Nessa semana eu vou para Panamá procurá-lo, mas eu ia usar essa arma para matá-lo. Mas agora vou dizer o que Jesus fez por mim. E aquele homem aleijado se tornou um pastor. E é isso que o Senhor pode fazer. Se ele não tivesse ido para o culto naquela noite, o mundo dele teria mudado e a mãe dele teria morrido com o coração triste. Ele ia ter passado o resto da vida na prisão, um inferno na terra. Mas tudo foi transformado e mudado dentro de algumas horas. Nós temos que ir para o intervalo, voltamos já e glória a Deus pelo que o Senhor fez. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por James Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Existe um refrão que diz: Jesus, nunca vou esquecer o que o Senhor fez por mim. Jesus, nunca vou esquecer como o Senhor me libertou. Nunca vou esquecer como o Senhor me tirou. Jesus, jamais esquecerei. Jamais, jamais. Glória a Deus. Esse é o mais lindo da presença e do poder de Deus. Muda a vida das pessoas por completo. Olhe para a preparação nessas duas histórias que ouvimos que Deus teve que trazer, unir pessoas, preparando todas as pessoas envolvidas e preparar as circunstâncias. E olha, milagre após milagre para que essas duas coisas acontecessem. Olha, o pai dele sentado lá atrás do prédio e os outros pregadores nem queriam ele ali, preferiam que ele nem tivesse ido, porque consideravam ele inferior. E então, o irmão Osborne tentando pregar sem conseguir com esse homem que nem acreditava no que ele estava dizendo e tentou 3 vezes. Aí ele levanta a cabeça e o Espírito Santo diz: É esse homem aí. E toda a preparação que estava acontecendo no coração e na vida do seu pai, todos aqueles anos no barco estudando, não é? Que história mais linda. É verdade. Louvado seja Deus. Olha, eu preciso desse livro, hein? Eu vou te dar de presente, tá bom? Tremendo, viu? Ele vai pregar aqui domingo à noite e domingo de manhã. E quando as pessoas ouvirem isso, né, vai ser algumas semanas depois e tal. Mas cremos que Deus vai se mover. Eu não sei se você sabia que ia pregar, mas você vai pregar. Nos submetemos à autoridade que está aqui. Eu tô com uma arma aqui, hein? Muito bem. John, por favor, leia a mesma passagem outra vez. O apóstolo Paulo está esperando. Siga o caminho do amor. Que o amor seja o fator motivador em tudo. E busquem com dedicação os dons espirituais. Desejar da maneira correta, principalmente o dom de profecia. Não quer dizer que profecia é o maior dom de todos, mas o maior dos 2 dons vocais. Orar em línguas e profetizar. Deixa eu te fazer uma pergunta, John.
É assim que você pronuncia seu nome? Exato. Passei perto. Não, é assim mesmo. O meu pai é Johan e ele me deu o nome de John e falou: aí a gente sabe para onde vai o cheque e para onde vai a conta. Tá bom. Os dons do Espírito no grandioso país da Holanda durante aqueles anos quando seu pai construía igrejas ou várias igrejas e por aí vai. É, isso foi novidade para o povo da Holanda? Sim, claro, era novidade, pois não se falava disso nas igrejas tradicionais. E olha, na realidade, era um país religioso, tinha muita gente na igreja domingo, mas não sabiam o que eram os dons? Não, não. O que sabiam, eles não acreditavam mais que estavam ativos. Isso acabou quando a Bíblia foi escrita. Era para os apóstolos antigamente, mas já era outra época, não acontecia hoje em dia. Então, ou não se sabia, era uma falta de conhecimento, ou quando pensavam no Pentecoste, pensavam somente em pessoas que ficavam batendo palma e gritando e não se sentiam confortáveis ao redor deles, que não era apropriado na igreja, mas era assim que pensavam a respeito do Pentecoste. Não sabem de nada e só gritam. E sobre o mover do Espírito e os dons, eles não sabiam, mas o meu pai, ele recebeu essa revelação e acreditava que era para hoje. Mas ele mesmo teve que aprender isso, sabe? Porque ele saiu da Holanda e veio aqui para. Ele aprendeu da palavra, aonde se ensinava que os dons eram para hoje. Aonde foi? Foi em Nova York, no tabernáculo Glad Tidings, no Bronx. Foi ali que ele foi apresentado aquilo e ele estava aberto para receber. Então, quando, por exemplo, sobre cura, ele falou para o amigo dele, que era realmente um pentecostal. Ele disse: não posso trabalhar hoje, minhas costas estão doendo. Aí ele perguntou: por que você não pode ser curado? E ele falou: curado? Que é isso? É minhas costas, eu não posso fazer muita coisa. Aí ele falou: você orou? E ele disse: eu não oro por coisas assim, faz parte da vida, entendeu? Você foi ungido com óleo, mas isso não é mais para os dias de hoje. E ele não era contra, ele só não sabia a respeito daquilo. E o amigo dele disse: não, ele pegou a palavra e começou a explicar sobre os dons do Espírito e o mover para hoje em dia. E o meu pai acreditou e ele recebeu e foi curado da dor nas costas. E foi assim que ele foi introduzido, ele experimentou e ele começou a pregar aquilo lá na Holanda. E ele se tornou um dos principais pregadores que começaram a ensinar a obra e os dons, e eu acredito que é algo que acontecia no mundo inteiro. Houve um grande mover naqueles anos do, da restauração dos 5 ministérios, especialmente dos dons. Você mencionou a igreja, ou foi o irmão John aqui, lá em Nova York. Glad Tidings é esse nome? Do irmão Brown, que era o pastor? Quando pregamos em uma cruzada no Madison Square Garden, essa igreja é do outro lado da rua, não é? É ali no Madison Square Garden. E toda manhã eu saía para caminhar e orar e passava por uma igreja que algo aconteceu ali. Você já me ouviu mencionar o irmão Trotter várias vezes, o Dave já ouviu várias vezes. Ele estava em um culto, em um certo culto, e disse que estava muito desencorajado. Parecia que nada estava acontecendo no ministério dele, por aí vai. Então, ele parou para visitar alguns pregadores e então eles estavam indo para uma conferência onde o irmão Brown era o preletor principal e perguntaram ao irmão Trotter: você vai com a gente? E ele disse que não. Eles saíram e depois de 5 minutos voltaram e disseram: você não vai porque você não tem dinheiro? E ele respondeu: é verdade. Se eu tivesse 2 centavos, eu comprava alguma coisa para comer. Ele era bem direto. Mas aí eles foram, pagaram para ele ir e ele foi. E ele estava falando de como o Espírito de Deus se moveu
nesse culto específico. Ele só pôde assistir um culto. E ele disse que o irmão Brown impôs as mãos sobre ele. E quando ele impôs as mãos sobre ele e começou a orar, ele disse que via um rio em uma visão. Não um rio mesmo, mas era uma visão, com a água clarinha, e batia nele, ia lavando tudo que é tipo de sujeira, coisas que estavam erradas, limpando ele. E ele falou que por 2 anos, em todo culto, alguém era salvo, ou batizado com o Espírito Santo, ou curado pelo poder de Deus. Mas então, ele foi, pediram para ele ministrar nessa igreja, Glad Tidings. E acho que na mesma época que o seu pai estava mencionando. E ele disse que havia um homem nos cultos, que ele foi tão tocado por Deus, que ele disse que o homem estava atrás dele, ele nem sabia quem era o homem, e ele falava aleluia, aleluia. E ele disse que toda vez que ele dizia aleluia, ele chegava mais próximo e mais próximo. Estou falando de coisas que costumavam acontecer nas Assembleias de Deus, nas igrejas de Deus, mas não acontece tanto. Alguns ainda vivenciam isso, mas não são muitos. E ele disse que nunca soube quem era aquele homem, mas ajudava ele a continuar e suprir uma necessidade no coração dele. Isso aconteceu na Glad Tidings em Nova York. E ele chamava as pessoas para frente e ouvia essa voz: aleluia, aleluia, aleluia. E ele disse que reconheceu e era aquele homem que tinha orado por ele naquela noite, e como Deus tinha feito uma obra grande na vida e no coração daquele homem. Mas, mesmo assim, o Senhor está se movendo em vidas e corações até os dias de hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Agradeço a Deus pelo que vivenciamos na nossa conferência, mas não é nada se comparado com o que deve ser e o que Deus vai fazer. Veremos muito mais do que podemos imaginar. Você vai ver. E John, a esposa do Bob Cornell, pregou algumas semanas atrás. Eu lembro daquele domingo à noite, e o Espírito de Deus se moveu na vida dela. E ela virou e disse, e isso veio sobre a minha vida, que as pessoas vão virar para a pessoa ao lado deles na igreja aqui e perguntar: quem é você? E eles vão dizer: sou batista. E o outro dirá: sou metodista. E o outro vai dizer: sou presbiteriano. O Espírito de Deus vai trazê-los para cá. E eu creio de todo o coração. Louvado seja Deus. Não existe tanto desejo do que estamos falando aqui, mas diz que temos que desejar os dons espirituais. Boa declaração. Olha, o Espírito Santo é aquele que fez com que Paulo escrevesse essas palavras, e é válido para nós hoje, assim como era há 2000 anos atrás, e não mudou. Deus não mudou. Não mudou mesmo não, e não vai mudar. Não importa a circunstância. Mas eu quero ver o mover de Deus. Eu quero ver o que o seu pai viu. E há anos atrás, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, para todos sempre. O tempo de hoje acabou e vou continuar amanhã. Não estudamos muita coisa, por isso demora 1 ano para ensinar sobre um certo tópico e tal. Mas, de qualquer maneira, não perca o próximo programa. Tem sido um prazer ter você conosco e estou aproveitando muito a presença do irmão Masbach, ilustrando esses grandes milagres que aconteceram há anos atrás, e ele vai fazer de novo, como diz a canção. Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.